Bom dia, você que está nos ouvindo pelo canal IBE Fortaleza. Nesse momento, eu te desejo uma ótima reflexão. Desejo também que a palavra do Senhor continue aquecendo seu coração, sua vida e também suas decisões, as nossas decisões. Estamos hoje concluindo o capítulo 3, já começando o último capítulo de Malaquias, já bem pertinho de concluirmos o livro, já que o capítulo 4 só tem 6 versículos, então estamos na penúltima reflexão desse livro. No capítulo 3, no versículo 18, ele vai dizer de forma muito clara: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. O povo afirmava não haver diferença entre aqueles que adoravam ao Senhor e os que não adoravam, uma vez que os maus ainda prosperavam e os fiéis sofriam. Mas o povo de Deus não deveria se deixar enganar pelas aparências, pois viria o dia em que ficaria claro para todos que há uma diferença infinita entre os que servem a Deus e os que não servem. Capítulo 4, versículo 1 vai dizer: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. O esperado dia do Senhor seria como uma fornalha ardente que consumiria os maus. Mas para os que temiam ao Senhor, esse dia seria de alegria, quando o sol da justiça, o Messias, se levantaria, trazendo salvação em suas asas. No livro de Malaquias, essa vertente entre ímpios e tementes a Deus vai ficar muito evidenciada. E o capítulo 3, então, vai concluir dizendo que tem diferença, sim, entre o justo, que são os que temem a Deus, e os ímpios, que não temem a Deus e levam uma vida realmente distante daquilo que Deus espera, daquilo que Deus nos traz como desafio diário para a nossa vida cristã. Vereis outra vez, porque já tinha sido dito anteriormente. Haveria um novo discernimento. Haverá restauração da ordem moral que existia nos dias anteriores aos exílios. Os ímpios serão punidos, queimados como palha, como nós acabamos de ler o capítulo 4, versículo 1. No entanto, os piedosos, os bons, os tementes, os justos, os que andam segundo os preceitos de Deus, aqueles que aguardam, que obedecem, que se lembram do Senhor, que amam ao Senhor, para esses, os piedosos, por outro lado, serão justificados e curados, como que pelos raios do sol. Como nós ouvimos aqui, como diz o capítulo 4, o versículo 2, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. E aí é muito interessante esse texto, porque ele vai falar sobre esse sol da justiça e dessa alegria, dessa festa, desse triunfo, dessa glória para os que aguardam, para os que caminham, para os que servem a Deus com alegria, com obediência e com temor. Com certeza serão mais que vitoriosos. E crescereis, como diz o versículo 2. A sugestão é de uma vida alegre, vigorosa e livre de preocupações. Como nós vimos aqui,
uma vida, um estilo de vida crescente, onde nós confiamos em Deus, onde nós obedecemos a Deus, tememos a Deus e confiamos sendo conduzidos por uma vida não só de confiança, mas também de esperança na presença do Senhor. Eu quero aqui falar do que capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus falando para toda aquela multidão que estava ouvindo ali dele suas palavras de vida eterna. Ele vai dizer do versículo 19 ao 21 do capítulo 6, Mateus 6, 19 a 21, diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Palavras preciosas, falando sobre a nossa prioridade de vida, nossa prioridade espiritual, em que nós devemos acumular tesouros, como os frutos do Espírito, sobre o amor, paciência, amabilidade, o perdão, o amor ao próximo, a nossa capacidade de doação, de modo geral, todos são frutos espirituais. E o texto aqui de Mateus vai dizer como é que nós podemos, então, alimentar essa vida que o capítulo 4, versículo 2, quando ele vai dizer que nós seremos como o sol da justiça. Para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Então, essa vida que Jesus está nos conduzindo aqui no Sermão do Monte, dizendo que nós devemos acumular no céu esse tesouro que a traça, que a ferrugem, que os ladrões não podem roubar, mas que vai acumulando no nosso dia a dia essa glória de podermos sermos ricos diante de Deus e sermos conduzidos dessa forma maravilhosa que o Sermão do Monte nos desafia, então, a fazermos segundo o que está aqui, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Que o nosso coração possa, então, estar sendo conduzido nessa poupança de eternidade, de qualidade de vida espiritual que exalta, glorifica e adora o Deus das nossas vidas. Eu já caminho aqui para a conclusão, para dizer que essa ênfase no versículo 2, nascerá o sol da justiça trazendo salvação e saltarão como bezerros soltos, uma imagem de libertação e alegria. Ao final de um livro tenso, que fala para um povo religioso e endurecido de coração, a graça desta conclusão é maravilhosa e surpreendente. E é com essa conclusão que nós vamos hoje concluir o nosso áudio. Teremos ainda mais um, mas vamos concluir aqui, desafiando a cada um de nós sermos esse sol da justiça que caminha de forma vitoriosa ao lado do nosso Deus, que nos desafia a andarmos obedientes, dedicados e tementes a Ele, sabendo que a nossa caminhada com Ele é progressiva, é vitoriosa e é com certeza um testemunho ao mundo. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e essa é, pois, a reflexão de hoje para os nossos corações. Amém.